Fala, meus amigos, tudo tranquilo, tudo na paz? Bom, eu tô aqui para mais uma videoaula. Nesta videoaula, nós vamos trabalhar sobre o conteúdo da nossa última aula de Sociologia. Nós vamos entender como que a sociedade e o meio ambiente conseguem se coexistir. Essa aula ela vai ser dividida em duas partes. Essa é a aula 1. Então, nós vamos trabalhar sobre os temas recentes, em especial os problemas relacionados ao meio ambiente. Aí vem uma grande pergunta: em que medida o meio ambiente é tema importante para as reflexões sociológicas? É importante a gente analisar que nós somos seres que vivemos em sociedade, mas não somos os únicos. Os animais, como vocês estão vendo na imagem, os leões, também vivem em sociedade. A humanidade ela se realiza em dimensões socioculturais e a sua conduta é orientada por valores, tradições, normas e símbolos expressos na linguagem de uma sociedade. Em suas articulações sociais e culturais, os seres humanos ultrapassam a realidade imediata da natureza, construindo um mundo especificamente humano. Entra aí o conceito de cultura. Em suas elaborações socioculturais, os homens transformam diretamente a natureza mediante as atividades que nós denominamos de trabalho. O homem cria o seu próprio espaço geográfico através da modificação do meio ambiente. E para isso, eles confeccionam ferramentas, que são prolongamentos artificiais de seus corpos, com as quais interferem na natureza e modificam o meio ambiente, bem diferente dos animais que utilizam apenas aquilo que é natural deles. Vivendo em sociedade, os homens atuam sob o conjunto natural. Em certa medida, produzem o meio ambiente, que, transformado pela humanidade, interfere também nas relações sociais. Nós vivemos para sermos juntos, para constituirmos uma sociedade, para promovermos os laços culturais. Os estudos sociológicos mais recentes consideram as relações entre os homens e a natureza com base num problema que afeta profundamente o mundo contemporâneo: os desequilíbrios ambientais. Agora vem as perguntas, na verdade, para a gente poder refletir um pouco. Qual é a origem dessa crise ecológica? Quais são as conexões com os padrões econômicos, sociais e culturais das civilizações atuais? Quais são os riscos efetivos para o futuro da humanidade e da vida no planeta? Quais são as mudanças necessárias à reversão desse processo? É fato que nós mudamos o mundo. É fato também, e fato incontestável, que os problemas ambientais existem, estão aí e vêm causando sérios problemas ao homem. Pensando sobre essas perguntas, é importante a gente analisar o homem dentro do espaço, dentro da natureza. Essas perguntas pontuam as pesquisas da sociologia acerca desse tema. Bom, vamos analisar um pouquinho sobre os problemas ambientais contemporâneos. Os problemas ambientais detectados na atualidade, como as transformações climáticas, a extinção de muitas formas de vida, o esgotamento de recursos naturais, têm uma fonte: a interferência humana sobre a natureza. Sabemos que as ações humanas sobre o meio natural são tão antigas quanto a própria humanização da nossa espécie, cuja constituição biológica conduz os seres humanos ao desenvolvimento de um repertório de conhecimento e de experimentos práticos, direcionados à modificação da natureza para a conquista de sua sobrevivência. Os problemas ambientais, eles existem porque o homem existe. O homem não é o principal causador. Existem muitos problemas no meio ambiente que são de ordem natural, mas a grande maioria dos problemas hoje tem uma relação antrópica direta. Os problemas ambientais seriam, portanto, uma consequência de um percurso histórico cumulativo, no qual crescem e se expandem as intervenções dos seres humanos sobre a natureza? Fica aí a pergunta para a gente poder analisar. Bom, as sociedades antigas e as sociedades medievais e o mundo moderno, ou o mundo contemporâneo, dependendo da ótica com que você olha, se verifica uma profunda mudança de sentido nas relações entre a humanidade e a natureza. Bom,
Se nas primeiras prevalece o domínio da natureza sobre os seres humanos, os homens eles eram coletores, eram caçadores e acabavam vivendo em harmonia. Num segundo momento, na modernidade, realiza-se um suposto domínio sobre a natureza. Como vocês podem ver nas imagens abaixo, o homem passa a dominar a natureza em prol de seu conforto, em prol da sua sobrevivência. No universo mais amplo da cultura, a projeção do domínio humano sobre a natureza se delinea com o renascimento cultural e também a revolução científica na Europa, entre os séculos XIV e XVII. Fenômenos históricos que depositam elevada confiança na capacidade humana de conhecer e de modificar o mundo. Contudo, sob o ponto de vista socioeconômico, é a partir da Revolução Industrial do século XVIII que se consolida a atitude de domínio humano sobre a natureza. A dinâmica industrial capitalista, tão comum nos dias de hoje, encerra a sistematização de práticas agressivas em face do meio natural, com a extração, em larga escala, de matérias-primas, a devastação de extensas paisagens naturais e a utilização desmedida de recursos ambientais. Fica uma questão que é muito importante a gente analisar sob a ótica capitalista e a ótica industrial: a busca do lucro a todo custo. No século XX, as relações capitalistas e sociais configuram-se nos termos da sociedade de consumo. Configuram-se a produção econômica massiva, as estratégias de publicidade, suscitando desejos, suscitando necessidades artificiais nos seres humanos. O consumo de mercadorias personificam o chamado status social e o estilo de vida socialmente valorizado. Você passa a ser valorizado pelo que você tem e não pelo que você é. Também dentro desse contexto surge a ideia de obsolescência programada ou obsolescência planejada, onde os produtos já surgem para não durar muito tempo, para obrigar a gente a se manter sempre nessa estratégia de consumo. Bom, então quais são os principais problemas ambientais causados por essa sociedade? Vamos analisar um pouco cada um deles. Entre os inúmeros problemas ambientais que colocam sob severo risco a continuidade da vida e também a das gerações futuras, podemos citar a poluição, a multiplicação dos resíduos sólidos, a produção de lixos, o esgotamento dos recursos naturais, o desmatamento e, por fim, o polêmico aquecimento global. A poluição do ar é um dos fenômenos ambientais das sociedades contemporâneas, procedendo principalmente das atividades industriais poluentes e também das emissões de gases por veículos motorizados. Esse fenômeno interfere de forma negativa na saúde das pessoas, provocando danos como problemas respiratórios, doenças pulmonares e até mesmo câncer. A poluição das águas, produzida especialmente pelo despejo de dejetos industriais e urbanos em rios e oceanos, com sua consequente contaminação por metais, substâncias tóxicas e diversos resíduos das atividades humanas. O desmatamento, tão comum, tão veiculado pela imprensa, e a destruição de áreas florestais são protagonizadas pelos interesses imediatos de grupos industriais e de proprietários de terra, comprometendo assim um elemento essencial ao equilíbrio ecológico. O desmatamento ele pode ser benéfico para a evolução da sociedade, para a cultura, para os seres humanos, mas o desmatamento ilegal e predatório acaba com as áreas florestais. E as florestas são imprescindíveis à preservação da biodiversidade, à reciclagem das águas, das chuvas, à manutenção da qualidade do solo, enfim, à integridade do ecossistema. E por fim, o aquecimento global, o tão polêmico aquecimento global. É um dos principais problemas ambientais contemporâneos. Consiste no aumento gradual da temperatura média da Terra, associado às alterações atmosféricas decorrentes das atividades humanas. Entre os riscos contidos no aquecimento global, podemos citar a elevação do nível dos mares e dos oceanos, a transformação de terras férteis e áreas desérticas, a diminuição de muitas colheitas e, por fim, a disseminação de doenças.
cabe salientar que quando se fala de aquecimento global, nós temos duas linhas de cientistas. A dos céticos, que não acredita que o aquecimento global tenha interferência direta dos homens, que é algo natural, o aquecimento do planeta, e que quem comanda o clima no mundo é o Sol, os oceanos. E tem também a dos alarmistas, que partem da teoria que o homem é o principal responsável pelo aumento da temperatura no planeta. A proposta de um desenvolvimento sustentável. Questiona-se a noção de domínio dos seres humanos sobre a natureza. A redução sociocultural da natureza é a condição de objeto manipulável pela humanidade, algo que, sob um ponto de vista crítico, consuma-se no exercício do domínio sobre o conjunto dos seres humanos, que também são seres naturais. As PNUDs, que é o Programa das Nações Unidas para um Desenvolvimento Sustentável, ou CNUDs, Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Então, a partir das ideias do Clube de Roma, de 1971, a ONU passou a promover conferências pelo mundo para tentar resolver essa questão do desenvolvimento sustentável ou as questões relacionadas ao meio ambiente. A primeira conferência foi em Estocolmo, na Suécia, em 1972. Talvez a mais conhecida e a que teve assim uma melhor atuação foi a do Rio de Janeiro, também conhecido como a ECO 92, cujo documento principal foi a Agenda 21. A Conferência de Kyoto, no Japão, por causa da Agenda 21, ela foi promovida, teve a assinatura do Protocolo de Kyoto e o compromisso de vários países pelo mundo, principalmente os países ricos, de diminuir a emissão de carbono, de poluentes para a atmosfera. A Conferência de Joanesburgo, na África do Sul, também foi extremamente importante. Foi quando foi criada 8 formas de se viver. Além das questões ambientais, foi colocado o aleitamento materno, o combate à erradicação da pobreza extrema, entre outras situações. A conferência no Rio de Janeiro, em 2002, a Rio+10, que aqui no Brasil foi promovido o novo Código Florestal Brasileiro. E, por fim, a Conferência de Paris, em 2015, onde foi assinado o Acordo de Paris. Nessa conferência foi assinado pelas Nações Unidas e vários países, protagonizado pelos Estados Unidos e pela China, um acordo sobre como diminuir o aquecimento global e as emissões de gases. Essa é a logomarca do Acordo de Paris, que em 2017 os Estados Unidos retirou a sua assinatura. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, tenham entendido e relembrado da nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.